Boa noite. Está no ar, na tela da Band, o Rio Grande que dá certo. Nosso convidado de hoje começou a empreender desde muito jovem. Passou por diversos setores até se consolidar como um dos principais empresários do estado. Pioneiro em um dos segmentos que mais crescem, das cervejas especiais. Hoje é um dos líderes na área de gastronomia em Porto Alegre. Eduardo Bier Correia, bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Também participam desse programa os colegas jornalistas Guilherme Bauer e Diego Casagrande. Boa noite a todos, obrigado aos colegas. Boa noite, obrigado. Dado Bier, obrigado pela presença conosco aqui. Um grande prazer. Como é que surgiu, como é que foi o início do negócio cerveja especial? Os mais próximos expor de novo essa história, mas isso nasceu na realidade de uma brincadeira entre os primos, que tem o sobrenome Bier, que é o sobrenome de família materno, e que em razão desse sobrenome nós faremos cerveja. Bier em alemão é cerveja. Bier em alemão é cerveja, com IE. E no Natal de 1992, Natal, reunião de grupo de família, o Jorge, meu tio, me desafiou. Ricardo, quando é que vai fazer a tua cervejaria? Eu, na época, tinha alguns negócios, o Diego até lembrou, a General Store, tinha uma loja de surf também, chamava Watertown, então agitava desde garoto. E eu olhei e disse, eu vou fazer quando eu tiver recursos. Jovem, 20 e poucos anos. Eu falei, e se eu financiar o projeto? Aquilo foi uma provocação muito importante na minha vida e me levou para esse caminho. E eu sempre admirei o Jorge, ele é um cara admirado por muitas pessoas, pela proximidade que eu tive com ele, pela relação familiar. Jorge Gerdau, para quem não sabe. Dr. Jorge Gerdau. O tio Jorge, né? Eu financio é Jorge Gerdau. E o Jorge, obviamente, sempre foi um modelo para mim que era aspirante a empresário, empreendedor. E assim começou, e aí nós comentávamos há pouco, em 1993, quando eu comecei os estudos, não havia internet, eu fui primeiramente para a Europa. Foi pesquisar. Fui para os países que são berços da cerveja no mundo, como a Alemanha, como a República Tcheca, dali vem as cervejas Pilsen, as cervejas de trigo também, Inglaterra, Irlanda, Bélgica, que também é muito dos monastérios trapistas, e vi um universo de cerveja que não existia no Brasil. O Brasil, a cerveja estava concentrada em duas marcas e havia uma entrante na época, Kaiser, né, não precisa de falar, uma iniciativa da Associação dos Fabricantes de Coca-Cola, né? E não havia nenhum movimento, nem nada. Inclusive, vocês lembram, o Guilherme é mais moço, mas havia uma bipolaridade típica gaúcha entre duas marcas aqui, né, toda a vida. Mas quando eu cheguei na Europa, eu vi um universo incrível, né, de pequenas cervejarias que trabalhavam de uma forma artesanal, com muita qualidade e escala infinitamente menor. E ao voltar para o Brasil, muito eufórico com o que eu tinha visto lá fora, eu fiz uma avaliação, tabulei toda aquela informação e fui para os Estados Unidos. Vamos olhar como é que está isso no novo mundo, quer dizer, no berço funciona, mas... E no outro mercado, né? Tem uma frase do Jorge que é muito boa, ele diz assim, consegue importar a cultura também, quer dizer, culturas diferentes, claro, né? Quando foi para os Estados Unidos, havia nos Estados Unidos um movimento chamado Renascimento da Cerveja Artesanal, Craft Beer Renaissance, e esse troço estava muito forte nos Estados Unidos, né? Então, nessa época, em 93, esse negócio vinha crescendo nos Estados Unidos. Basicamente, o mercado cansado de uma padronização de cerveja, leve, clara, pouco aroma, pouco sabor, pouco álcool, tudo igual, né? E o movimento, se vocês repararem, ele é muito semelhante ao movimento do vinho, né? O vinho, há 30 anos atrás, tomava-se vinho branco, branco ou tinto. Riesling, tinham aqueles vinhos alemães, né? A garrafa azul, adocicados, né? Um horror. Mas a gente tomava e era feliz. A gente não conhecia os outros. Schwarzkatz. E houve aí uma mudança nos vinhos. Hoje é incrível a quantidade, a variedade, a cultura que se tem em cima do vinho, né? E a cerveja acompanha de forma muito semelhante. Como é que está a tua produção hoje, Dado? Está interessante. Eu vou entrar na retórica de Brasil aqui, mas o Brasil é um país muito complexo, né? E a questão tributária brasileira
para a bebida alcoólica, ela é muito pesada. Quando eu digo muito pesada, é muito pesada mesmo. Em alguns casos... Quando tem que aumentar imposto, aumenta a bebida e cigarro. Porque aí não tem contraindicação para essa elevação, né? Então, o peso dos impostos em alguns segmentos de bebidas alcoólicas, de alguns segmentos da cerveja, chega a beirar 60%. Então, tu imagina, tem receita, tira 60% de impostos, a receita líquida, como nós chamamos, receita bruta, impostos, receita líquida, é 40% da receita total. Claro. E esse negócio, na minha opinião, é o que impede o desenvolvimento e a proliferação desse negócio de cerveja artesanal, ainda é isso. No entanto, alguns estados, o estado do Rio Grande do Sul também, em 2012, 11 ou 12, já não recordo, o governador Tarso Genro, vou dar o crédito a ele, adotou a mesma política que Santa Catarina adotou de conceder um crédito presumido de ICMS, tá, para as cervejarias que até um determinado volume. Tá? Há um teto de volume para isso. Então, caracteriza o que é cerveja artesanal e concede um crédito. Isso desonerou bastante a questão dos impostos. Foi o Luiz Henrique que fez isso em Santa Catarina. Tá? E o que aconteceu? Em Santa Catarina, eles desoneraram muito o ICMS, o imposto estadual, e o que aconteceu? Aumentou a arrecadação. Então, tem a famosa curva de Laffer, né, que é a tua capacidade de pagar impostos. Nós já tínhamos passado da capacidade de pagar impostos. Né? No momento que desonerou, os pequenos fabricantes puderam pagar os impostos. Né? Trouxe muita cervejaria do oeste catarinense, Santa Catarina é um polo de cerveja artesanal fortíssimo também, para a formalidade, aumentou a arrecadação. O governo do estado fez o mesmo, e também, eu não sei exatamente os números, a Fazenda não nos informa, mas isso ajudou. Isso fez com que nós descêssemos de um volume para nos enquadrar dentro desse processo. Então, o nosso negócio, isso também fez com que a gente fizesse vendas melhores. E hoje eu estou discutindo, junto à Secretaria da Fazenda, a criação de uma rampa, e não de uma arquibancada. Porque quando tu passa desse determinado volume, tu perde integralmente esse crédito presumido. E como é que esse negócio funciona nos Estados Unidos? É uma rampa. O pequeno paga muito pouco, quase nada. Até a grande companhia, ela é muito onerada. E a gente sabe do resultado, são empresas públicas, têm balanço publicado, então a gente sabe a rentabilidade dessas grandes companhias. E eu sei a rentabilidade dessas pequenas companhias cervejeiras. Então, eu acho que existe uma grande oportunidade, a Fazenda do Estado está tendo bons olhos para isso, a conversa está muito boa, quer dizer, a gente critica muito tudo, mas a Secretaria da Fazenda está tendo bons olhos, nós estamos trabalhando num projeto, então... De rampa, que é uma coisa que se defende há muito tempo em relação ao simples, quer dizer, a empresa que cresce muito, ela automaticamente é desenquadrada se ela tem um volume de faturamento elevado. Ultrapassa o degrau. Isso está errado, porque isso desestimula o sujeito a crescer. Quando ele deveria crescer e pagar mais, ok, mas continuar com os benefícios. Sim, eu acho que isso é uma coisa fácil do Brasil resolver, que vai trazer muita oportunidade. Na realidade, quem gera emprego e quem está gerando renda são essas pequenas companhias. Né? Então, eu acho que isso é um negócio que o Brasil deveria avançar, eu acho que esse negócio é menos polêmico, mas eu acho que deveria ampliar essa questão do simples. Só voltando à questão da tua produção, quantos litros mês? Esse número, pelo jeito, não é divulgado. É estratégico. Deixa eu explicar por que eu não gosto de divulgar os nossos números. Tá? Eu acho que hoje nós temos uma posição desconfortável. Nós somos uma pequena companhia, quando comparada com as grandes companhias. Sim. E as pequenas companhias nos veem como uma grande companhia. Tá? Então, os nossos números, quando comparado com os números das grandes companhias brasileiras, que são 4, são muito pequenos. É a maior das pequenas. Os nossos números, quando comparados com as pequenas companhias de cerveja artesanal, os nossos números são grandes. Sim. Então, isso tem me feito evitar divulgar a nossa produção. Eu estou sempre na página ruim. Tu está no meio do caminho ali. É grande para os pequenos e pequeno para os grandes. Como é que tu vê o poder público em si? Olha, eu tenho tentado na minha vida não generalizar nada. Né? Num geral, eu vejo de uma forma negativa.
Mas, muitas vezes, os diálogos que eu tenho tido com determinadas pessoas, eu tenho procurado determinados políticos, são diálogos bons e existem boas pessoas no meio político também, não é uma generalização. Mas há, sem dúvida, uma paixão excessiva pelo poder sem fim, né? E eu acho que isso está tornando o nosso país inviável. Falta projeto. Ou vontade, ou várias coisas. Eu acho que, Não, eu acho que o nosso- inviável é ele uma está- palavra forte. Inviável. Mas, gente, o país está inviável. Ou vocês têm alguma dúvida? Tudo bem, eu estou te questionando porque, vindo de um empresário, de um homem que acredita no Rio Grande e no Brasil, é uma palavra forte, inviável. Inviável significa o seguinte, nós não saímos do lugar. A questão é a seguinte, frente ao aumento de custos que o Brasil vem tendo e a queda de receita em função da retração de mercado, que é expressiva, quer dizer, nós tivemos diversos setores, ou todos os setores, pelo impacto do dólar, pela inflação, pelo aumento de carga de impostos, nós tivemos elevação de custos e tivemos perda de receita. Essa combinação é bombástica. Atualmente, eu diria, poucos setores, o agronegócio, É a âncora que segurou. Até agora. algumas ilhas de excelência, o resto dos negócios no Brasil estão pouco viáveis. E tem uma outra questão, como é que as empresas enfrentam o seu endividamento dentro dessa perspectiva? Quer dizer, elevação de custo, queda de receita. Eu tenho visto tanta empresa... Se tu tivesse a caneta, faria o quê? Que medidas tomaria? Eu acho que Por onde faria o começar? que a grande maioria dos brasileiros sabe que precisa ser feito. Eu faria as reformas que precisam ser feitas. O governo tem que primeiro parar de encher o saco do empresário, cobrar os impostos independentemente da carga, de uma forma mais simples, sobre as vendas, né? Quer dizer, nós sabemos, o Estado precisa diminuir, é impagável o custo dos Estados. Quer dizer, o que tem que ser feito, eu acho que todo mundo sabe. O problema é que ninguém faz. Eu não estou nem entrando na questão da corrupção que desviou bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Então, eu acho que a fórmula é muito simples. O dever de casa não é feito há muito tempo. Precisa ser feito, pode ser feito, mas nós estamos travados em questões políticas. Estou me referindo mais a Brasil e não ao Estado do Rio Grande do Sul. Acho que o Estado do Rio Grande do Sul, o governador Sartori está fazendo um belo trabalho, muito difícil, muito travado, muito amarrado, depende do legislativo para tudo, né? E essas despesas vinculadas, quer dizer, a capacidade de manobra dos governos é muito pequena, quer dizer, cerca de 90%, Diego, vocês conhecem isso mais do que eu, mas cerca de 90% da despesa está vinculada, não se pode mexer nela, enquanto países desenvolvidos, 10% da despesa está vinculada e tem 90% de margem de manobra, ou bastante. Isso está inviabilizando os negócios, está inviabilizando o Brasil. A gente está vivendo um debate nesse momento sobre revitalização do Cais Mauá. Eu não quero me ater ao que está acontecendo agora. Eu quero relembrar o que aconteceu lá no início dos anos 2000, onde Dado Bira apresentou um projeto, teve licitação na época para revitalização, para um aproveitamento melhor de uma área da cidade que hoje está degradada ou que tem pouca utilização. O que aconteceu naquela época? Porque estamos em 2015, foi em 2000, 15 anos atrás, a discussão inclusive é anterior, a gente volta alguns governos antes e a coisa simplesmente não se desenvolve. O que aconteceu em 2000, só para as pessoas entenderem, digamos, o nosso projeto se inviabilizou na burocracia, né? Há um fato em Porto Alegre que existem inúmeras canetas capazes de barrar um projeto e não há uma caneta capaz de aprovar um projeto, não existe isso. Existem dezenas, inclusive quando falando recentemente com o prefeito Fortunati, ele estava desabafando, eu não quero de novo entrar no mérito de algumas obras que não se concluem em Porto Alegre, mas existem 15 órgãos capazes de barrar e ninguém tem caneta para aprovar. Então, a burocracia, na época, nos consumiu 4 anos no processo de aprovação, 4 anos e tal. Nós tínhamos mais 1 ano e tanto de execução do projeto para um contrato de uma licitação, uma oferta pública de 10 anos. Isso tornou o projeto inviável, economicamente inviável, né? E o Executivo tentou dilatar o prazo, ele não tem esse poder, precisaria ser novamente licitado, voltar para a estaca zero. Então, eu acho que tem esse problema, Porto Alegre enfrenta esse problema, mas dentro de uma visão um pouco mais
um pouco mais ampla, tem uma questão que eu acho interessante. Porto Alegre tem um processo muito lento de aprovação, né, de projetos. Esse processo fez com que houvessem poucos lançamentos na construção civil. Tá? Difícil de aprovar, difícil de lançar. Quando veio a crise, o nosso estoque de imóveis era baixo, era pequeno. Então, o problema acabou criando uma proteção ao nosso mercado. Hoje, na crise, onde as vendas caíram, o estoque de imóveis é pequeno e o preço não deflacionou tanto. Outras cidades, outros estados, como São Paulo, por exemplo, esse troço está grave pra caramba. Né? E aqui nós ainda temos lançamentos. Então, as coisas a gente não sabe... Pesos e contrapesos, né? Às vezes a gente toma uma medida e o resultado é outro, né? Então, por uma via torta, esse negócio acabou Mas concluindo um pouco, mas complementando, existem setores, como nós falamos, cerveja artesanal, é um negócio que cresce. O setor da alimentação, ele está sofrendo, a alimentação fora do lar, mas está sofrendo menos. Mas tem setores como indústria que estão sofrendo muito. Eu acho que tem solução, eu vejo vontade de acertar e há uma necessidade de uma superação que é política. A nossa crise ela é originalmente política, né? Me referindo ao Brasil de novo. E no momento que a gente está vendo essas notícias o tempo todo, no momento que se encontrar algum caminho, eu acho que sempre se encontra um caminho. Tu começou muito jovem, né? Qual é a importância do empreendedorismo e incentivar isso para o jovem hoje? Eu tenho tido muita cautela no fomento ao empreendedorismo. Eu tenho dito, um empresário, a regra é fracassar. A estatística nos mostra, e a estatística não é boa, porque a estatística só mede empresas que fecham. Quando dá baixa no CNPJ, abriu um CNPJ, deu baixa. Então, ela mede a morte das empresas, mas não existe uma estatística que mede o êxito das empresas. Tá? Inclusive, eu sempre provoco isso para que algum instituto de pesquisa tente ver. Eu não sei se isso é mensurável, porque estamos falando de geração de caixa, quer dizer, quantas empresas não fecharam, mas estão rolando dívidas e estão aí insolúveis, né? Onde não tem mais solução. Então, eu acho que fomentar o empreendedorismo hoje, eu tenho discutido muito isso com o pessoal da Junior Achievement, que faz um trabalho que é muito amplo, atinge muita gente. Eu digo, o nosso maior trabalho se vem dos Estados Unidos, onde nós temos outro ambiente. Então, acho que no Brasil nós precisamos aparelhar o empreendedor. Há oportunidade, não há dúvida que há oportunidade no Brasil. Se formos à Europa, nós vamos ver que as coisas lá estão todas feitas, os espaços são muito menores, a competitividade é muito maior. O atual momento brasileiro, ele é muito difícil, mas existem oportunidades, existem brechas no Brasil, existem alguns mercados que não estão completamente ocupados, eu tenho visto isso. No entanto, o empresário brasileiro precisa se aparelhar melhor, ele precisa estar bem mais estruturado, preparado para enfrentar. E às vezes eu brinco, sendo um pouco mais severo, que um empresário no Brasil, para vencer, ele precisa ser um super-homem com sorte. Deixa eu só... Tem setores que não estão sendo bem explorados. Claro que isso depende de competência, não é uma regra básica, mas consultoria com dado Bier agora, onde é que dá para investir dinheiro e ter retorno agora? Puxa merda, eu não prometo nada disso. Isso vão me cobrar no futuro. Renda fixa é um excelente investimento, infelizmente é para onde o recurso está correndo. Claro. De certa forma, já respondeu um pouco essa pergunta, mas eu vou pegar o gancho dos Osiris e falar dos jovens, do empreendedorismo. Eu digo, de certa forma, essa pergunta já foi respondida, porque hoje quem está começando nessa área de cervejas artesanais enxerga Dado Bier como um grande, né? Aquela relação que a gente fez. Mas tu te sente, de certa forma, pai um pouco desse fenômeno que a gente viu nascer ao longo dos últimos anos e que já tem aí talvez uma década ou mais. O Dado Bier surgiu ali em 94, 95, né? Nós temos 20 anos. 20 anos. E tu te sente um pouco pai desse processo de criação hoje, desse fenômeno que a gente vê? Atrás, né? Mesmo que eles te acham hoje grande? Me sinto um pouco pai desse processo e me sinto um pouco responsável por esse processo, ou bastante. E é um lado bacana que essa turma dá valor a esse nosso pioneirismo, que teve bônus e teve ônus, como tudo.
E tenho conversado muito com esse pessoal e tenho tentado, tenho me esforçado, tenho um parceiro que atua mais nessa parte, vamos dizer, política, da boa política do negócio, da organização do setor, que é o Jorge Gitzler, o Jorjão. Sabe tudo do setor. O Jorge é um cara muito bacana, que se dedicou muito e tem se dedicado à ordenação desse negócio, estadualmente e Brasil também. Então, eu tenho uma preocupação. Há uma oportunidade enorme para esse negócio, mas nós precisamos organizar o negócio como outros setores que não estão organizados no Brasil. Eu há pouco comentava, a matriz brasileira é de renda muito inferior à dos Estados Unidos. Estou comparando com os Estados Unidos agora, onde esse negócio é muito grande. É muito grande, é um negócio belíssimo, gerador de emprego, gerador de riqueza, gerador de renda. No entanto, a matriz brasileira é diferente. A nossa renda no Brasil é muito inferior e o preço da cerveja está muito alto. Não só pelos impostos, tá? Não vamos culpar sempre os impostos, né? Acho que esse negócio é importante esclarecer. O que torna a cerveja brasileira tão cara? Produção muito baixa, é um círculo vicioso. Produção muito baixa, quando tu produz poucos litros, 10 mil litros, tu precisa diluir todos os teus custos por essa pequena produção. Depois, a compra de insumos e matérias-primas fica cara em quantidades muito pequenas, tu não tem acesso aos fornecedores, tu compra através de um distribuidor de matérias-primas, de insumos, garrafas. São importadas? As embalagens não, mas as matérias-primas para cervejas artesanais, muitas são. O lúpulo principalmente, né? O lúpulo é sempre totalmente importado, mas o lúpulo é barato. Mas os maltes especiais são importados e são aí caros. isso representa. Depois garrafas aí também comprando em pequena escala. Então, o custo de produção é muito alto, as matérias-primas, os insumos são altos, o custo de distribuição, gente, o maior problema é a logística, a distribuição é muito alto e os impostos são muito altos. Então, a soma disso tudo faz com que a cerveja hoje esteja chegando à mesa do consumidor por um preço semelhante ao do vinho. O que para ti é fundamental para o Rio Grande dar certo? Olha, eu fui convidado recentemente para uma palestra na Assembleia Legislativa, esse fórum das grandes palestras que está tendo lá, e eu tive que estudar o estado do Rio Grande do Sul. E eu acho que é uma questão, me parece que já há uma boa conscientização. Eu acho que todo processo de mudança vem de conscientização. Eu acho que nós precisamos passar mais informação de uma forma mais didática para que a população toda entenda, e eu acho que esse é o grande desafio, qual é o problema do Brasil, do estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, na minha opinião, é custo, né? Quer dizer, nós precisamos fomentar empresas que geram renda. Da onde vem a renda? Da onde vem a riqueza? Vem das empresas que são geradoras de emprego. Nós temos perdido muitos negócios e nós precisamos desonerar a máquina para que ela possa desonerar os setores, para que essa economia, esse estado aqui é uma potência incrível, gente. Todo mundo sabe disso. Quer dizer, quais são os impactos? Nós temos um problema previdenciário que é o mais grave do país. Tem solução em curto prazo? Não tem, mas tem solução de longo prazo. Nós temos um problema no estado do Rio Grande do Sul. Tem um capítulo de um livro muito bom que diz assim, Estado do Rio Grande do Sul, Governador São Pedro. O índice pluviométrico, ele tem um impacto direto no nosso PIB. Isso pode ser atenuado. Agronegócio? É o agronegócio que é a base da nossa economia. Como é que isso pode ser atenuado? Através de irrigação. A irrigação barra em aprovações meio ambiente, barra em financiamento e barra em tecnologia de pequenos produtores. Então, existem soluções. Tu não achas que o empresariado peca ao não ser mais atuante no processo político no Rio Grande do Sul? Eu acho que é mais grave do que isso. Eu acho que não há empresariado. Tá? Não existe. Eu acho que o empresário tem uma parcela importante nessa culpa, porque o empresário se mobiliza, sua categoria, para atuar em cima de um determinado assunto e encerra. Se manda para casa e acabou. Eu ouvi de um político, não vou citar o nome, que não é necessário, ele disse assim, dado, enquanto vocês não se envolverem diretamente com a política, vocês vão continuar sendo torcedores. Como no Beira-Rio, na Arena do Grêmio, a gente vai lá, berra, xinga,
Que E isso vai embora para casa. É isso aí. que isso muda? Nada. Então, Diego, a tua colocação é perfeita. Nós temos que aprender de uma vez por todas, que nós temos que ter um envolvimento absoluto na política. Senão nós ficamos reclamando, viramos como é que são aquelas velhas carpideiras, uns chorões, uns xaropes, né? Nós temos que fazer parte da solução. Eduardo Dado Bier, obrigado pela presença conosco no Rio Grande que dá certo, vai retornar outras vezes. Obrigado também ao Diego Casagrande, Guilherme Borro, nossos colegas de Band. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. A gente volta no próximo sábado. Até lá, uma boa noite, um bom final de semana e obrigado pelo carinho da sua audiência.